Tá bom. Tudo junto. Saúde a todos os irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar o nosso programa Leitura Bíblica. Começo fazendo uma oração. Maravilhoso Deus e Pai, abençoa o Senhor. Esse programa que agora começa, abençoa a minha pessoa, sou do irmão Raimundo, do irmão Chiquinho que está nas mensagens, e todas as pessoas que vão nos assistir, abençoa a nossa rádio, nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Instagram, abençoe nosso dia, nossa semana, todos os projetos que nós vamos fazer que deem certo, tome na frente, na direção, que tudo dê certo, no santo nome do Senhor Jesus, te peço e agradeço, amém, Jesus. E agora então nós vamos começando a ler, né? Nós estamos lendo o livro de Isaías. Hoje eu vou entrar para o capítulo 34. Vou ler apenas alguns versículos, né? Porque para poder o tempo dar, né? Isaías 34. A indignação de Deus contra as nações. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povo, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e os entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, os seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, que do sangue dele os montes se inundarão. Todo o exército do céu se desenvolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou do céu, nos céus. Eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada de gordura e do sangue de cordeiros e de bode, da gordura dos rins de carneiro. Porque o Senhor dos exércitos embosa e grande matança na terra de Edom. Tem sacrifício em Boza e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com ele, os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, o seu pó se tornará fértil com a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Amém. Vou ficar aqui até o versículo 8. Pois é, aqui fala aqui dos castigos que Deus, né, estava dando naquela época. Naquela época os povos eram muito pecadores, tinha muita guerra, era muita violência naquele tempo. Então Deus aqui está indignado, Deus está furioso para dar o pago àqueles pecadores de antigamente. O povo diz assim, o mundo de hoje em dia nunca teve tão pecado como agora. Não, antigamente se pecava mais. Hoje em dia se conhece Deus. Todo mundo, por mais ruim que seja, sabe que existe um Deus e quem é Deus. Só não ama e nem sente, mas sabe que existe. Erra porque quer. Antigamente as pessoas, muita gente, a maioria não sabia nem quem era Deus. Muita gente pecava inocentemente, porque não sabia nem quem era Deus. É tanto que Jesus, quando foi morrer, diz assim, Pai, na cruz, diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, sabe o que faz aqueles malfeitores que prenderam ele, que crucificaram, né? E muita gente naquela época também não sabia ainda quem era Deus. Mas eu creio que hoje em dia, em 2021, né, porque nós estamos vivendo, todo mundo já sabe quem é Deus, né? Mas nem todo mundo conhece Jesus, mas Deus todo mundo conhece, né? Mas essa leitura é antiga, né? Porque nem todo mundo conhecia Deus. Então aqui fala dos castigos, que serve para hoje em dia também, né? Que quem erra sempre é castigado, como quem faz o bem sempre é recompensado, como a sua mãe, quando você erra, dá uma surra, bota de castigo, mas quando você faz uma coisa boa, meu filho, minha filha, você é uma benção, abraça, beija, eu vou comprar aquele presente que você tanto sonhou. É assim, do mesmo jeito é Deus, ele castiga quem erra, recompensa a quem fez o certo, mas se ele castiga é porque ele ama, né? Deus castiga aquele que ama, como os pais castigam os filhos porque ama, Deus também castiga os seus filhos que ama, né? E Deus ama com amor muito maior, né? Porque não existe amor nem igual de Deus, né? Amém. O amor de Deus é maior, né? Claro, amém. E agora nós vamos tentar ligar para o irmão Raimundo.
está dormindo, se ele vai atender. A paz do Senhor. Agora chegou a participação do irmão Raimundo. Você quer que eu leia algum versículo? Tá. Sim, tá certo. Novo Testamento, eu também gosto muito do Novo Testamento. Porque eu estou fazendo aquele voto, né? Mas eu gosto muito do Novo Testamento. Eu estou procurando aqui. Eu vou ler só apenas alguns versículos, pouquinho, do 1 Coríntios 13, né? Só uns poucos versículos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar a montanha, se não tiver amor, nada serei. Amém. Glória a Deus. O profeta Isaías, ele era profeta, né? O profeta ele fala daquilo que ainda acontece. O profeta, ele fala de uma coisa que está para acontecer. Traz uma mensagem para a igreja, aleluia. Deus que lá no céu, Deus Pai mesmo, quem irá por nós? Deus esteja aqui em cima. Tem uma música que diz que Deus te conhece. Diz assim, filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer. Eu não acredito. Porque Deus não quer nada com força, nem com violência. A letra dessa música, você tem que descer. Mas o profeta Isaías, lá no versículo 35, quem irá por nós? Aí Jesus responde, ele e Deus entregou seu filho, não por força, não por violência, mas pelo os pecadores. Nações do país
religião judaica, dizendo no Antigo Testamento. Mas não tem a religião judaica não tem um Novo Testamento, só tem um Antigo. 39 livros. A versão completa é 39 do Antigo e 27 do Novo. Mas não tem um Novo Testamento. Essa judaica tem um Antigo Testamento. Na lei de Moisés, não estão na graça, são 2% de Israel está em nome de Cristo, aleluia. Que serve a todos que vivem, aleluia. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Graças a Deus. A Bíblia diz que por causa de Israel ter se rejeitado Jesus Cristo, a graça se espalhou para o planeta Terra. Aonde nasceu Jesus Cristo, não é nele. Só 2%. Muito pouco. 2% de 9 milhões é muito pouco. Por isso que Israel até hoje sofre na mão dos inimigos. Israel que era crente em Jesus Cristo, Israel seria um bom exemplo, um bom testemunho para todo o planeta. Os elevadores lá de Israel, quando chegam no sábado, automaticamente eles param. A tecnologia só pode funcionar no domingo. Enquanto aqui no descanso, é o domingo lá, eles descansam no sábado. Porque eles estão na lei. Eles ainda esperam o nascimento de Jesus e nós esperamos a volta de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas está escrito lá em Romanos que depois da grande tribulação, Israel todinho vai ter um Jesus. Nós vamos passar por uma grande tribulação. Ainda vamos sofrer. Jesus estão na incredulidade. Não creem em Jesus. Nem Jesus Cristo existe. Nem Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo nasceu, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus Pai. Intercedendo para aquele que ele cria. Aleluia. Louvado a Deus. É bom o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo, versículo 13. Para nós permanece a fé, a esperança, este Cristo, mas o mal do Espírito é o amor. Louvado seja Deus. O amor é aquele que ama a Deus, deve obedecer a Deus, né? Jesus diz, aqueles que me amam de verdade, todos que me obedecem. Nós temos Jesus Cristo como Salvador e Senhor e o nosso Mestre. Jesus Cristo quer discípulo. Discípulo é um aluno dedicado, como está escrito no Salmo 91, versículo 12. Porque tão dedicadamente me amou. Também o livrarei. O meu não objetivou do que conheceu o meu nome. O nome de Jesus. Em todas as orações, Jesus Cristo vai para a igreja. Orar em nome de Jesus, em nome de Deus. Dizer o nome, superando demônios, falarão de manobra, darão com as mãos serpentes. De repente, com a pneumoteca, nós falar para alguns, implorando as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Mas por isso, nós devemos amá-lo. Um discípulo dedicado. Não podemos a gente ter autoridade de mandar como o Pedro está dizendo.
paralítico, e não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, a galera levanta e anda. E aqui, ó, ele que autoridade que eu tenho de Jesus Cristo, autoridade em tua coração, ele creu, Deus salvo. Pois Paulo, olhando para o paralítico sentado, viu os grandes para após Paulo, não tomam conhecimento. Ele está preparado. Que nós temos, não somente a Deus, mas no amor de Cristo está preparado para receber a bênção da presença. Um que recebe a bênção e pede. Porque só queria a bênção, não queria servir, não queria ser discípulo, aluno dedicado é quem te aprende. A caminhada não é fácil. Nós temos a princípio humana, e a casa de Evangelho, né? Desobediência, a Deus, o pecado em tudo. Também pelo homem, Adão, o pecado entrou, mas pelo homem, Jesus Cristo, entrou a graça e a salvação daquele que nele crê. E é fiel neste amor até o fim. Não vai dizer. A fidelidade é fruto do amor de Cristo. Aleluia. Não vai dizer Deus. É aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vitória. Jesus Cristo é uma função. Recebe o Espírito Santo. É ungido pelo céu, aleluia, do Espírito Santo. Mas é fiel até o fim. Até o fim. Vai com saúde, vai com Jesus. Está doente, vai com Jesus. Está empregado, vai com Jesus. Perde emprego, vai com Jesus. Se no caso a mulher casada, o marido foi embora, vai com Jesus. Mas deixa ele tocando a sua embora. O marido é homem, o marido não salva ninguém. Mas Jesus Cristo ele salva. Aleluia. Por isso, o nosso amor a Jesus Cristo deve ser fiel. Tem o que vier. Esteja na situação que tiver, nós devemos estar com Jesus Cristo. Que Ele morreu em nosso lugar. O lugar dele era para nós, mas Ele morreu em nosso lugar. E fez isso. Pecador sem ter nenhum pecado. Porque naquela cruz só morriam os piores da época. Então, ali como os piores da época. Uma falsidade que leva para a vida. Falsidade da coisa de poder. A falsidade, além de pecado, é um crime hediondo, prejudicial crime. Levantando falso. O nono mandamento é que não levante a falsa testemunha. Glória a Deus. O testemunho está incluído a mentira, a inveja, o ciúme. Agora, tu está incluído nesse pecado. A inveja, o ciúme, a mentira, está incluído a falsidade. Porque a pessoa tem ciúme, acha que aquela pessoa está caindo pelo ciúme, a falsidade. Isso aí tem como não paga. Mentira, falsidade. Tem inveja. Também uma falsidade. Pela inveja a pessoa quer, deseja mal, né? Não tem
você comprou um carro, eu tenho que me alegrar pelo progresso. Quando eu disse, não é mais, tem fé que não vai ter. As coisas não vêm de Deus, não vai ter. Aquele que ama não mente, não engana, perdoa, não rouba, não engana, não levanta falso testemunho, não tem inveja. Quem ama perdoa, quem ama não mata. Quem ama espera a Deus até o fim. Quem não precisa de espírito, amém. Amém. Muito boa essa palavra do irmão Raimundo, né? Com a bênção. Agora nós vamos para a hora da oração do copo com água. Quem estiver assistindo aí, pegue seu copo com água, principalmente vocês que têm alguma enfermidade, que o irmão Raimundo vai fazer aquela oração do copo com água e vamos orar com fé, amém. Que Deus vai operar. Amém. Agora vamos ler o nome das pessoas que estão no caderninho. Oração para o irmão Raimundo de Mossoró. Para as pessoas de Mossoró, minhas irmãs Rosália e Rogério, meu sobrinho Raneilson. Acho que só tem eles mesmo de Mossoró. Doutor Fernando, Chiquinho e Ritinha. Zecaé, Juquinha, Sônia e Sandra. Pastor Carlinhos, sua esposa Abilene e família. Creuziene, Kevinha. E Joana Ledo, não sei de onde é, mas Deus sabe, né? Francileide, Antônio Martins, cantora Denise, São Paulo, Cláudia Vieira, Paraíba, e Diva, Mato Grosso do Sul, e todos os carentes de oração. Aleluia, abençoe meus filhos, Maria Martins Oliveira, Maria Martins Oliveira, Francisca Lídia, a Tesoura também, Ana de sua família, né? E de sua família, Rosário, em casa, graças a Deus, sempre também, graças a Deus, Oliveira, de uma valia de amigos, nosso primo ali, lembra da gente ali na Natal, nosso bem valente, amigo da filha, da Denise ali, em São Paulo, na Carlão, Deus abençoe. Desde a Denise, Deus família ali em São Paulo, uma trabalhadores, pessoas na enfermidade, pessoas que estão nessa forma de oração, alma, mas queridas, amigos de comunhão, mostrada de amor, compaixão, misericórdia, Diga para sua irmã que eu vou com ela no quarto pequeno de volta. Lá no Rodrigo Fábio. Já mandei o e-mail, Amém. lá no quarto pequeno de volta.
Amém. E por aqui nós vamos ficando, já a todos uma boa tarde. Uma boa tarde de terça-feira, muito abençoada, né? Fiquem todos com a santa paz do Senhor Jesus e até a noite, se Deus quiser. Amém.